Ela quer comer. Mostrando um pouquinho de Qumran para vocês. Esse é o deserto da Judéia. Quem estudou Mateus 24 comigo sabe do que eu estou falando. E aqui moraram os essênios. Os essênios eram sacerdotes que, aborrecidos com a corrupção do Templo de Jerusalém, vieram para essa região para se separar e se santificarem. Nace un nuevo día para nuestra comunidad, Yahad. Hemos venido aquí a los confines del Esses são os essênios. É um filme mostrando como eles vieram para essa região para se separarem, para se santificarem. Sacerdotes que saíram do templo para vir para o deserto da Judéia, para viverem uma vida simples. Eles se chamavam de filhos da luz. Aqui estão falando quando eles escutaram que João Batista foi decapitado. Olha, esse é João Batista. Eles lembraram que João tinha passado por lá. Cada nuevo candidato es cuidadosamente examinado y luego de ser aceptado por un periodo de estudio, sabe trabajar con nosotros. Esse é o tipo de vida que João Batista levou junto com os essênios. Y todos sus actos deseables eran. El segundo y todo lo que hiciera fue motivo de su desdén y encontrar. Y al concluir la labor diaria nos volvíamos a bañar y después de purificarnos nos reuníamos para la cena. A conexão aqui tá boa, não tá falhando. Incluso cuando
Inquietudes y aflicciones nos turbaban la paz. Luego de comer me levanté y pedí la venia para hablar. ¿Acaso el hombre asesinado que mencionara que por aquí pasara fue ese mismo Juan que con nosotros estaba y luego se fue? Eles estão falando sobre João Batista. E foi achado esses rolos aqui. Tem desses rolos lá em Jerusalém que foram achados aqui nas cavernas. Todo está predestinado. No existe la libre voluntad. Olha, essas cavernas é onde as pessoas vão se esconder quando fugirem do anticristo. Escucharás y veráis que esa voluntad divina la que hoy os ha traído aquí, a este lugar puro y santificado. Y si Dios quiere, tal vez os sean revelados los secretos. En el año 68, traído de las resinas que estaban aquí, delante de ustedes. Vocês vão passar comigo aqui. Isso que onde nós vamos passar é tudo que acharam nessa região que pertenceu aos essênios. São as jarras que eles encontraram. É do período do Segundo Templo. Esses são os banhos de purificação. Mas o mais importante que eu quero é mostrar as cavernas, onde eles irão, onde no tempo da grande tribulação, todos os judeus que entenderam que é tempo de fugir, fugirão aqui para o deserto da Judeia. Já dei muita aula sobre isso para os meus alunos, hein? Agora vocês vão ver com seus próprios olhos. Ó, vamos sair aqui. Pronto, voltou. Vocês estão vendo aqui? Aqui é o deserto da Judeia. Essas são as cavernas. Essas cavernas são vão ser muito importantes durante o período da tribulação, quando o anticristo, Jesus avisou que em Mateus 24, quem estiver em Jerusalém, saia, fuja, ore para que não seja no inverno. Você está vendo como é difícil andar no inverno por aqui? E ore para que não tenha grávidas, porque vai ser eles vão ter que fugir de uma forma muito drástica, e é lógico que mulheres grávidas sofrerão. Eu estou falando da grande tribulação. Cada buraquinho daquele é uma caverna feita pela ação do vento. Muitos homens de Deus já se esconderam nessas cavernas. Davi foi um deles.
Você sabe que Elias, mas não nessa região, mas Elias também se escondeu numa caverna, né? Mas só que não nessa região. Nessa região, quem se escondeu em caverna foram os profetas, quando se esconderam de Jezabel, e Davi. Davi se escondeu de Saul. Olha como elas são grandes, essas cavernas. E eles vão se esconder no tempo da grande tribulação. Ele está falando, nós estamos no deserto da Judéia. Você vê que os que moraram aqui, eles canalizaram a água, olha, para ter água aqui, para morar aqui, eles canalizaram a água para até aqui. E eles precisavam de muita água, porque aqui era deserto. Aqui só tem 6 dias por ano que chove. E essa era a única chance de ter água. Se eles fizessem um bom sistema, como esse aqui, então eles conseguiriam encher muitas cisternas. Está vendo as cavernas? E depois nós vamos ver mais cavernas. E vamos falar sobre essas cavernas. O que a gente tem aqui? Esses são banhos ritualísticos, né? Que era para purificação, as mikvahs. No período do segundo templo que se falava mais sobre a purificação. Até hoje. Os judeus ortodoxos hoje, eles também agem ainda assim. Eles precisam se purificar através da água. Eles acham isso. Por isso que eles ficam se lavando até hoje, assim, de forma ritualística. The mikveh have to have what they call a live water. A mikvah tinha que ter água corrente. So what they used to do, o que eles costumavam fazer, area, and then to make a little path that goes down inside. So when the water goes up, then it go all the way to the mikveh and going down. Então, para fazer com que tivesse água corrente, eles faziam todo um sistema da água ser armazenada, ela drenada, e ela subia, e assim, quando ela vinha até aqui, era uma água corrente, não era uma água parada. Não pode ser água parada. Isso foi tudo construído 200 anos depois de Cristo. Antes de Cristo, desculpe. Antes de Cristo, por isso que o João Batista esteve aqui. Essa é a região que João Batista morou, gente. Ó, o deserto mesmo. Quando Deus mandou ele vir para o deserto, ele veio mesmo. Tá muito frio aqui. Põe o meu... Ó, esse é um dos 6 dias que tá chovendo. Tá chovendo agora, gente. Se chove 6 dias por ano, esse é um dos 6. Caraca, que porção, hein? Gente, olha a cisterna. Meu Deus. Caraca. Tá vazia, porque não choveu. Ei, Jaqueline, estamos nos 6 dias que chove aqui. Estamos aqui, ó. Eu tinha que estar justo num desses 6 dias pegando chuva. Ou eu trouxe a chuva para cá. Peraí que a gente está indo para a área que o Eli quer explicar algo. Mas o importante é você saber que aqui foi cenário para João Batista, onde João Batista morou por um tempo. Bom, no deserto da Judéia ele morou o tempo todo, mas ele morou um tempo aqui com os essênios, se alimentou de mel de tâmara como eles,
E vocês viram comigo na estrada quantas tâmaras tem? They had here a dining room, Ó, aqui era a sala onde refeição, o refeitório deles. and they used to eat together. Eles comiam todos juntos. Morning, lunch, Era uma comunidade muito simples. O foco era orar, ler a Bíblia e copiar a Bíblia, né? A Bíblia que eu falo é o Antigo Testamento. Eles só tinham o Antigo Testamento. Ali ao fundo é o Mar Morto. E então, como eu estava falando de João Batista, o foco aqui era orar, ler a Bíblia, ter uma vida simples e santa. Unidade, eles eram muito unidos. Você vê que tudo eles faziam junto, eles comiam junto. Olha aqui, que cenário no deserto da Judéia. Você está vendo? Olha as covas. E como eu disse, então, aqui esse local é cenário de João Batista, que anunciou a vinda do Senhor Jesus, e vai ser cenário durante a tribulação, quando os judeus terão que fugir de Jerusalém e se esconderem nessas cavernas aqui em Qumran. Está escrito em Mateus capítulo 24, depois vocês leiam lá. Mateus capítulo 24, Jesus manda que fujam para o deserto, e o deserto é aqui, e se escondam aqui. this cave that we see here, then they found many scrolls. Olha só, esta caverna aqui, exatamente esta caverna, é onde eles... Bom, são nessas cavernas que eles vão se esconder, né? Durante a grande tribulação. Mas é nesta caverna, exatamente nesta, que muitos rolos de porções da Bíblia foram encontradas aqui. E eles estão hoje no Museu de Jerusalém. Olha, então essas cavernas têm dois momentos, né? O momento em que foram encontrados os rolos, porções da Bíblia. Inclusive Isaías, o livro de Isaías foi achado inteirinho e está lá no Museu de Jerusalém. Mas são em cavernas como essas que eles vão se esconder no período da grande tribulação. Não se esqueça que eles vão ter que se esconder durante 3 anos e meio. Okay, moving. When we talk about Qumran, Quando a gente fala de Qumran, historical, because actually all this story started about 200 years before Christ. What happened? 323 before Christ, Greek died. You remember the leader of the Greek? Não está traduzindo. They esqueci. conquered all the ancient world. Alexander Mokdon. Sim, bom, aqui o Eli está falando da conquista dos gregos aqui nessa área antes de Cristo. Lógico. 1 year after, he Um died. ano depois ele morreu. So they just decided to Alexandre o separate the Grande, kingdom lembra? of Isso a gente já viu antes. E depois que ele morreu, foi separado em 4 generais. And they decided to divide it to 4 different generals. E foi dividido todo o Império Grego por 4 generais. That Regiões, né? 4 regiões que esses 4 generais iriam governar. our area in the Middle East, E essa área aqui do Oriente Médio, nós tínhamos 2. we have Ptolemies, which is in Egypt, Talmeus, que estava no Egito, and we have Seleucus in Syria. e Silvecos na Síria. So, in the beginning, Então, no início, the Ptolemies dynasty, they conquered the area of what we call today Palestine. então Talmeus, ele conquistou essa área chamada Palestina naquele momento. In those days, Judea. E naquele tempo, Judéia. And the northern part, in E a the parte northern, that we're going to norte, see tomorrow, que nós vamos ver will amanhã, be the Seleucus.
Silvecos que tomou conta. And from time to time, they're trying to fight. E eles lutavam, né, de vez em quando, porque eles disputavam essa área, esses dois Even generais. they were Greeks, but there is a lot of war between them. Eles Everyone wants todos to eles win eram gregos, all over. mas eles lutavam pelo poder entre eles. And then, 200 years before Christ, Então, 200 anos antes de Cristo, there was a big war between the Seleucus and the Ptolemies. teve uma grande guerra entre esses dois generais, Silvecos And e now Ptolomeus, they conquered all the land e of Judea, Ru, the Seleucus. Silvecos que ganhou e que conquistou toda a área da Judéia. So now they rule here, E aí ele começou a governar aqui. and they were different from the Ptolemies. E ele era diferente de Ptolomeus. And their king, Antiochus, E o rei Antíoco, this is what we call the family of Antiochus. e nós já falamos sobre a família de Antíoco, First one, second, third, fourth, etc. que tinha o primeiro, segundo, terceiro. They wanted to convert the Jewish people to Hellenism. Eles queriam converter o judeu ao helenismo. And then they started that, of course, in Jerusalem. E eles começaram esse tipo de trabalho em Jerusalém. And many people, educated, scribes and others, E muitas pessoas com estudo, como escribas e outros, it's like to be part of Europe. Eles queriam fazer daqui como que se fosse uma Europa. Because Hellenism, it's a culture. Porque helenismo é cultura, é a cabeça, é a inteligência. É isso que para eles é importante. So people started to study Greek. Então as pessoas começaram a estudar grego, falar grego. Everything entered to Jerusalem. E tudo isso entrou aqui em Jerusalém. But still the Jewish have their autonomy. Mas os judeus ainda tinham uma certa autonomia. To do their own studying in the temple. Sorry, I couldn't listen. Could you repeat it? The children? אם אתם יכולים קצת יותר להיות בשקט, בסדר, ילדים? So again, in Jerusalem, Em Jerusalém, they let the Jewish people to have autonomy. eles deram autonomia ao povo Let them still to worship the temple, worship deram the liberdade deity, para adorar no In the templo, etc. beginning. e tal. Later on, Mais tarde, there will be Antiochus Epiphanes, e depois Antíoco Epifânio, and he will behave totally different. ele já era diferente. He is, in a way, we read about it in the book of Daniel, E nós lemos no livro de Daniel, ele é uma sombra Antichrist. do anticristo. Because what he made, O que ele fez? defiled the temple. Ele profanou o templo. Então, presta atenção, Jasmine, presta atenção, meus alunos, o que o Eli está falando sobre Antíoco Epifânio, que é uma sombra do anticristo, anunciado isso já no livro de Daniel. Yeah? No more circumcision. E ele proibiu que houvesse circuncisão Rules against the Jewish Torah. e começou a lutar, ele proibiu, né, a leitura da Torá. What happened at the same time? E o que aconteceu ao mesmo tempo? Very rich even among the priests and others, Muitas pessoas ricas, entre os sacerdotes e outros, they wanted to start to make business about who going to be the high priest. então eles começaram a ser negociado a posição de sumo sacerdote. Não esqueça que ser sumo sacerdote era uma questão de legalidade, de herança, de ser levita, mas aqui começou uma negociação, tipo comprar o título. In those days, Naquele tempo, the highest position among the Jewish people would be the high priest. naquele tempo, a posição mais alta na sociedade judaica era ser sumo sacerdote, Not king, because Não the king rei. is Greek. porque o rei era grego. So Então, everyone wants to be the high priest. todo mundo queria ser sumo sacerdote. But according to the Torah, it have to be through one family. Mas, de acordo com a palavra, o sumo sacerdote tinha que ser de uma família, que é a família dos levitas. So they came to the king of the Greeks to have him do.
Antiochus, Então eles chegaram, esses sacerdotes, até o Antíoco, gave him money, deram dinheiro a ele. and he declared that he now will be the high priest. Então, a partir de então, era Antíoco que decidia quem seria o sumo sacerdote. Corrupção, né? It's first time in the history É a primeira vez na história of the priesthood do someone is doing sacerdócio something like that. que aconteceu uma coisa dessas. To buy Comprar money, com the dinheiro high priest, o direito de ser sumo It was sacerdote, isso é corrupção. and many priests from the right family were so angry. E muitos sacerdotes que eram por herança mesmo, levitas, ficaram muito They chateados com saw the isso, process. porque eles viram esse They processo. saw that suddenly Eles viram que, de all the repente, educated they want to be Hellenistic. todo mundo que tinha cultura queria ser helenista. And they even start to make business about the temple, about the priesthood, about everything. E começaram a fazer negócio até mesmo com para comprar a posição de ser sumo sacerdote. So they decided to leave Jerusalem Então, esses sacerdotes que se rebelaram a essa corrupção, esses sacerdotes deixaram Jerusalém e vieram para essa região. and what they want Esses to do. são os essênios. E o que eles queriam They fazer? were sure that as it continued, there will not be more Torah. Eles viram que se continuasse daquela forma que estava em Jerusalém, toda aquela corrupção, não teria mais a Torá. Todo mundo já tinha esquecido a Torá. Seria só helenismo. They were very afraid about that. E eles tinham muito medo de que isso acontecesse. And those who are in Jerusalem like the people of darkness. Eles chamavam as pessoas de Jerusalém de filhos das trevas. And they look at themselves as people of light. E os essênios que moravam aqui se separaram, se sacerdotes, e se chamavam de filhos da luz. And they felt that the most important mission for them is E a- to make copies. E eles tomaram como missão mais importante fazer cópias, e não tinha impressão, lembra disso. Então, fazer muitas cópias da Torá à mão. But for that have to live holy life. Mas para isso eles tinham que ter uma vida santa. And that's why they have here so many mikveh. Por isso que eles tinham tantos tanques de purificação And chamados that's de why they mikvah. have this special room that they will sit and they have to make it so correctly. E If there eles is a tinham little muitas mistake, regras finish. de fazer tudo muito corretamente, senão eles não poderiam copiar a palavra. So they Tinha que ser felt muito this is santo their para isso. mission. They felt this is their mission. Eles achavam que essa era a missão deles. They thought that they will be the last one who hold the Jewish Torah and the tradition. Eles achavam que eles eram a última geração que tinha essa tarefa de copiar e de manter a Torá para as gerações seguintes. So actually what they found here, Então, o que aqui a arqueologia achou? around 900 scrolls. Eles acharam centenas de rolos em pergaminho aqui da We can palavra. divide them to three. E podemos dividir em 3 grupos. 300 300 around are copies são of cópias the Tanakh. da Tanar, que é o Antigo Testamento. 300 around Os outros are 300 explanation about, é a explicação The Torah sobre and the a Bíblia. and 300 E outros 300 describing their ideas and what they descreve think about what's going on. a ideia, tipo diário deles, do que eles achavam de tudo que estava acontecendo. Então, de todos os rolos que eles acharam aqui nessa região, nas cavernas, eles dividiram em 3 grupos, como ele falou. 300, mais ou menos, da palavra mesmo, do Antigo Testamento, os outros 300 de comentários sobre o Antigo Testamento e os outros 300 de tipo diário deles, do que acontecia aqui. So everything that we know today, E tudo que a gente sabe hoje it's only after they found these scrolls. é depois que foram achados esses rolos. Started from about 70 years ago, 78 years ago,
que começou há 70 anos atrás que eles foram achados. When they start to find scrolls in this area, Foi 70 anos atrás que começou a ser achado os rolos aqui nessa região. before nobody knew about this place, Antes nobody ninguém knew sabia about what nada happened. sobre este local. So only through the scrolls, Só através They go desses this rolos que nós descobrimos. and then Então, what they found out, o que eles descobriram? that around 70, Que por After volta Christ. do ano 70 depois de Cristo, revolt against Jerusalem, teve a Against revolta the de Romans. Jerusalém contra os romanos. they escaped. Os essênios escaparam dessa But revolta. before they escaped, Mas depois que they escaparam, took all the scrolls eles pegaram esses rolos and they hide them in all the caves, e esconderam It was nessas possible to- cavernas, leave them there. para que os romanos não achassem. This was the idea. Essa é a They thought ideia. that might be they will come back. E eles acharam que talvez eles pudessem voltar, But they never came back. mas eles nunca voltaram para cá. So actually what happened, Então o que aconteceu? they have been in caves Eles estavam em until cavernas 1947. até... os rolos ficaram nas cavernas até 1967 1947, e 47. Bedouin guy Então, em 47, um beduíno, um garoto in this area, que estava pastoreando nessa região, and some of the goats entered to um some dos, como é que chama, bodes, ele entrou em uma dessas cavernas. caves. So E quando o menino viu, he took some stone ele pegou uma pedra and throw e inside jogou it. They na will caverna come out. para que o animal saísse Then he heard assustado. something broken. Mas aí ele ouviu o barulho de So algo he que was se quebrou. interested to see what is it. E aí ele foi ver o que tinha lá dentro que quebrou com He a entered the pedrada. cave and he found E quando ele entrou na caverna, ele achou the jar um vaso broken and something quebrado e que tinha algo dentro do vaso. inside. He don't know anything about that. E ele não sabia nada So he sobre said, isso. you know what, I'll take it. E ele falou, tá bom, mas eu vou I'll go to pegar isso. Bethlehem. E levou até In Belém. Bethlehem there is a shop. E lá em Belém tem uma loja, It was like a special shop for tourists, era uma loja para turistas, but the owner of the shop, mas o proprietário da he loja, knew a lot about archaeology. ele sabia muito sobre all this arqueologia e tudo. stuff. So maybe he will give him some little money. E deu um pouquinho só de dinheiro para esse garoto beduíno. So he brought it to him. E ele levou pro He homem. looked at that. E quando o homem viu, He was amazed. ele ficou Gave him some espantado, little money. deu mais dinheiro para ele Asked him where he found it. e perguntou para ele He onde é que você explained, achou. And that's it. E aí o menino falou. And the rumor spread all over. E essa notícia se espalhou pelo mundo. It even came to the Hebrew University. E foi até a Universidade Hebraica. And one scholar E alguns who was alguns arqueólogos, he was so much interested about that. eles ficaram muito interessados a He was respeito the disso. father of Igael Yadin, Gael Yadin, that later on will be archaeology. que depois se tornou arqueólogo, Igael Yadin. e Gael Yadin. And he will make the main research of Masada. Foi ele que fez as principais pesquisas aqui em Masada. So he was so much Buscas aqui. interested in that. What? But the time is very bad. Sorry, repeat, please. The time is very bad because Jewish and Arabs fighting one against the other. Então, aquele tempo, esse período, era um período muito ruim para a nação, porque os judeus estavam brigando muito com os árabes. Now his son Igael Yadin was on that time the headquarter of the army of Israel, so-called army of Israel, Where? Here? in Jerusalem. Em Jerusalém era o quartel-general dessa guerra. Né? So he wants the scroll. E esse Eladim, ele queria esses rolos. And you know they waiting in United Nations to see what's going to be. Ele foi até as Nações Unidas para ver como que podia agir em relação a So isso. he wanted to enter, but then they found out that they changed the day to 29 of November.
United He Nations wanted went it to, to vote. who wanted to enter? Sorry? Who wanted it to enter? United Nations. Tá, as They nações, changed the day of the vote for establish of Israel. tá, então as Nações Unidas mudou a data para votar, né, sobre Israel ser uma nação, So, para 29 de novembro. Shmuel Sukenik, which is the father of Yadim, O Samuel Sukenik, Sukel, que era o pai de he Eladim, decided to go to Bethlehem. He ele raised his decidiu ir até o Belém, atrás desses rolos. hand. So he had Arab uniform, Ele foi vestido de árabe, special uniforme taxi with árabe, others, went from the Israeli side to Bethlehem, saiu do lado israelense e foi para o Belém, came to this owner of the shop, e foi até essa loja gave onde him the money, comprou do dono da loja takes 3 scrolls and brought them to the Israeli side. e comprou os rolos e trouxe os rolos saindo de Belém, indo para o lado israelense. He knew this is the last chance to get them. Ele sabia que essa era a última chance de trazer esses rolos para o lado israelense. Day, the vote in United Nations. E esse foi o dia em que houve a So votação he nas said Nações that for me, Unidas. this was the most happy day in the world, in my life, E esse foi o dia mais feliz da minha vida. because in one hand I have the scrolls, Ele disse, né? E ele disse, porque esse foi o dia mais feliz da minha vida, porque, por um lado, eu tenho em minhas mãos os rolos, 2000 years, e, por- 2000 years. e depois de 2000 anos Israel se tornou nação. And in the other side, E do outro lado, establish of the state of Israel. o estabelecimento do Estado de It goes Israel. together, he says. Então, as duas boas notícias Without juntas. these scrolls, there is no land of Israel. Sem os rolos não haveria também Estado de Israel. Now, the amazing thing of these scrolls, E o que é interessante sobre esses and here rolos we come to the main point. é que é algo de muita importância. The Bible that we read today, A Bíblia que a gente lê hoje, Old Testament, o Antigo Testamento, is based on the ancient written and copies from 1000 after Christ. é baseado em 11th cópias century. muito antigas, de 1000 anos antes de Cristo, What they called Aram Sova. o que chama de Arão Sová. And where it was? E aonde estavam? In Syria, in city Na called Síria, Halep. na cidade chamada Halé. And there was a synagogue, E lá tinha uma sinagoga, and it was there. e ele foi lá. And if someone wants to make copy, he have to go there and to make. This is like the original. Então, lá que era o original. Se alguém quisesse ter o original, teria que fazer cópia. Era lá na Síria, Maimonides was Maimonides, very famous and very important rabbi. que é um rabino muito importante. He saw it with his Ele, eyes. ele foi lá, ele viu com seus olhos. So all what we know today Então, tudo que a gente sabe hoje are from this. vem dessas cópias. Suddenly, E, de they repente, find scrolls nós achamos os rolos so aqui, many 1000 years before. que é 1000 anos antes, mais antigo ainda. So they want to compare them. Então, eles decidiram, vamos comparar. It's a difference of 1000 years. Assim, de um para o outro tinha a diferença de 1000 anos. Então, vamos comparar. And it's unbelievable. E é 95% inacreditável. it's the same. É 99% a mesma coisa. Então, quer dizer que a Bíblia que você tem, ela é literalmente como que eu vou dizer? Ela é fiel, porque se já era confiável algo de mil anos mais novo, foi achado algo de 1000 anos mais velho ainda e está tudo igual. O mais incrível é quando a gente vai no Museu de Jerusalém, lá em Jerusalém, é lógico, e você vê Isaías, que foi encontrado, um dos mais perfeitos rolos que foi encontrado aqui foi do livro de Isaías. Você lê esse rolo lá no museu, claro que ele está todo protegido, com vidro e etc., é a tua Bíblia que você tem nas mãos, então a fidelidade é incrível. And the most important thing E o que tem de mais importante, that today
we E can hoje? be sure Que nós temos certeza that 200 years before Christ, que 2000 anos antes de Cristo they read the same what we read today. era lido o mesmo que você tem nas suas mãos. And that's really a miracle. Isso é um milagre, sem deturpar Archaeological nada. point of view, this was the most important research in the 20th century. Essa é a descoberta mais importante do século XX. And what we can learn from that? E o que a gente pode aprender disso? The Lord said to Daniel, O Senhor disse a Daniel, this thing will be sealed. tudo que eu falei com você tem que ser selado até o fim. This was hidden until the end. E vai ser escondido até o final dos tempos. And now the Lord opened it. E agora o Senhor abriu. Find it. E foi It's descoberto. here, all over. E está aqui, em todas essas cavernas aqui, ó. Same words. As mesmas palavras que estão na tua palavra foram achadas aqui. It's unbelievable. É incrível. So, we see how the Lord led the Jewish people to be sure E por isso o Senhor deixou que o povo de Israel tivesse certeza de que só Deus, that He is the one who gave de the que land to Ele the é Jewish people. de que Ele é o Deus que deu esta terra para eles. That He is going, as He promised, E como Ele to prometeu, fulfill all the promises. Ele vai cumprir todas as promessas. And it started. E já começou. 47, 48. Em 47, 48. So we are still on that process. E nós ainda estamos no processo desses cumprimentos proféticos. One thing we have to say about that. E uma das from coisas que a all gente the tem para dizer copies sobre they isso, found, e todas as cópias que eles one acharam, book um is livro, not there. eles não acharam. The book of Esther. O livro de Esther. As most of them think, it was not part of the canon in those days. O que eles acham é que o livro de Esther não fazia parte do cânon daquela época. It will be later on. Só de mais added tarde que ele to foi acrescentado. that. About that we will talk in the car. E depois a gente fala no carro sobre Okay. isso. Now Ok? let's go Então, queridos, continue. cavernas que tem uma história linda sobre a tua Bíblia, confirmando o quanto é fiel o que você tem nas mãos. E nessas cavernas, que em Mateus 24, Jesus mandou que os judeus que estiverem na grande tribulação, quando 3 anos e meio depois do acordo, quando o anticristo quebrar o acordo, que eles saiam de Jerusalém, que eles corram para esse deserto da Judeia e se escondam nessas cavernas. Então são essas as cavernas que eles vão se esconder. Tem muitas, muitas, muitas. Cada buraquinho desse é uma caverna e vai dar para se esconder muita gente aqui. Leia Mateus 24 e você vai entender sobre esse momento em que eles vão ter que fugir. Um grande beijo para vocês. Das ist gereinigt jetzt, das war voll mit Sand.